Bem-vindos ao EdificaCast. Meu nome é Ana Beatriz. Meu nome é Giovana Giana, sou autista de grau 2 de suporte. E hoje nós vamos explorar um tema fundamental, o espectro autista. Nós vamos falar como ele se manifesta e como nós podemos apoiar e entender as pessoas nesse espectro. Então vamos lá, mas o que seria o espectro autista? O autismo é um conjunto de condições neurológicas que vem a afetar a comunicação, a interação social e o comportamento do sujeito. E seu nome é espectro porque ele se manifesta de uma forma diferente, variando de pessoa para pessoa. Existe algum sintoma universal no autismo? A gente não pode generalizar, mas o que a gente tem são sintomas mais comuns na maioria, que seria a dificuldade de comunicação, comportamentos repetitivos e interesses muito intensos, que são chamados hiperfocos. Mas é importante entender que esses traços não são globais do autismo. Podem ter autistas com alguns desses traços, com todos esses traços ou com nenhum desses traços. Sim, e o que eu vejo hoje é as pessoas mistificando muito o autismo. Como dois mitos muito comuns que eu vejo, por exemplo, é que o autista ele tem dificuldades graves e são totalmente dependentes de outras pessoas. Ou são completamente o oposto, eles são muito inteligentes e completamente independentes. O que acontece é que a mídia reforça muito, né, esses estereótipos, mas o que a gente tem hoje em dia são os graus, os níveis de suporte, que vão do 1 ao 3, que é do leve ao mais severo, que precisa de mais suporte, mas que não impede o autista de ser independente na vida adulta, de viver normalmente como os outros. É só a necessidade maior de ajuda que varia de acordo com o nível. E o que a gente tem não são gênios, mas sim altas habilidades que podem vir através de um hiperfoco e os autistas acabam se tornando melhores do que os outros com mais facilidade por estarem mais focados naquilo ou por terem um grau de QI e foco mais intenso naquela coisa específica, por exemplo, matemática, arte. Sim. Agora que nós entendemos melhor sobre o espectro autista, vamos analisar como ele se manifesta com os comportamentos. Existem comportamentos diferentes em diferentes idades? Sim, o comportamento vai variar muito, né? Mas em crianças, em bebês, a gente consegue observar mais dificuldade na comunicação verbal e não verbal. Por exemplo, bebês não costumam responder quando os pais chamam pelo nome. Por exemplo, eu mesma não respondia aos meus pais quando eles me chamavam e eu não conseguia me comunicar nem chorando quando precisava de alguma coisa quando era bebê. Mas já nos adultos, é comum que a gente consiga perceber mais dificuldade em interações sociais e uma rigidez de comportamento que dificulta como eles se inserem na sociedade, como é que eles se adaptam. Um ponto muito importante que você falou agora é sobre os bebês, desde cedo, no atraso da fala. É um ponto muito importante para identificar o autismo desde cedo, né? Isso, geralmente os pais conseguem perceber isso porque as crianças no espectro podem levar mais tempo para se desenvolver verbalmente ou até não, podem se desenvolver muito mais cedo que as outras crianças. E vale ressaltar que o autodiagnóstico não é indicado. Para ser diagnosticado, como nossa amiga Giovana, ela passou por exames neurológicos, psicológicos, que ajudaram ela a entender sobre o grau dela e como ele funciona e como ele se manifesta na vida dela. Como o Bia falou, para conseguir esse laudo que me caracterizou como no espectro autista, eu precisei de indicação da minha psicóloga, que analisou comportamentos que seriam característicos do espectro, e para isso eu precisei passar por uma avaliação neurológica e depois por um neurologista. Na avaliação, não foi assim do dia para a noite, eu não fui só respondendo um questionário como na internet a gente vê hoje. Minha avaliação demorou mais de 2 meses, que foram 10 sessões, uma por semana, fora o tempo de correção, de muita análise e de uma junção de profissionais que estavam ali justamente para conseguir me caracterizar, identificar antes de dar um laudo, porque é algo muito importante que muda a vida da pessoa. Tem que ter um laudo muito preciso também, né? Isso, a avaliação toda detalhada, os testes de atenção, de personalidade, tudo isso muito bem, para vir hoje a gente ter, por exemplo, testes na internet que caracterizam as pessoas assim, só com algumas perguntas. Agora a gente vai falar sobre as questões enfrentadas no dia a dia.
É comum as mudanças de rotina e as configurações do ambiente serem grandes desafios para as pessoas nesse espectro, né? Sim, para a gente que está no espectro, a garantia de uma rotina faz parte de uma rigidez cognitiva e quando ela não é seguida, pode nos levar a ter várias crises de muito estresse que vão nos adoecer mesmo. E essa rotina pode ser desde, sei lá, lavar a louça sempre na mesma ordem. Por exemplo, eu não consigo lavar a louça de forma diferente. Eu sempre tenho que primeiro lavar os copos, depois lavar talheres, depois é que lavo os pratos. E isso pra mim, se não for seguido, pode ser uma coisa simples, mas faz parte da minha rotina. E se não for seguido, pode me deixar muito estressada, ansiosa, que é o que chamam de shutdown ou meltdown, que são explosões internas ou externas do autista. E essa rigidez também pode ser como na seletividade alimentar, que faz parte da rotina comer a mesma coisa, ou se identificar mais com alguns alimentos, que quando a gente vai provar algo diferente, ou algo que está fora do que a gente já está acostumado, também vai levar a essas crises de estresse, que podem ser grandes desafios. Uma coisa bem mínima pode mexer no seu dia todo, né? Não só no dia, mas na semana também. Nossa. Já no ambiente, é melhor o lugar sempre terem lugares calmos e tranquilos, sem muita luminosidade, né? Vai depender muito da pessoa, porque existem autistas que vão ter mais uma hipersensibilidade auditiva e luminosa, como é o meu caso. Se eu chego em um lugar que está muito claro ou muito barulhento, com muita informação, eu vou ter uma sobrecarga sensorial com esses estímulos do ambiente que vão me deixar adoecida mesmo. Não vou conseguir ficar naquele lugar, não vou conseguir exercer o que eu tenho para exercer e vão me deixar doentes que podem ser crises de semanas, meses, só por causa desses grandes estímulos. Mas também não é algo generalizado. Existem autistas que não têm essa hipersensibilidade, na verdade eles têm hipossensibilidade, que eles gostam de muito barulho mesmo, ou de muita luz. E também vai além de só luz e barulho, também pode ser com texturas, podem ser com aromas diferentes. Por exemplo, eu conheço pessoas que não conseguem lidar muito bem com a textura daqueles tapetes felpudos, por causa disso do espectro, mas que lidam super bem com o barulho. Então, de fato, é uma coisa bem subjetiva de cada um, né? Bem pessoal, varia de pessoa para pessoa. Essas dificuldades também não podem anular o fato que as pessoas nesse espectro, geralmente têm talentos bem únicos, né? Justamente pelos hiperfocos. Isso, os nossos hiperfocos podem levar assim a desenvolver altas habilidades em coisas que geralmente as pessoas consideram difíceis. E esses hiperfocos são sim uma força das pessoas no espectro por nos levarem a conseguir focar em algo, porque, por exemplo, em lugares com muitos estímulos é muito difícil ter o foco, mas se for algo que a gente está hiperfocado, a gente acaba conseguindo focar naquilo, prestar atenção, é como se nada mais existisse, só aquilo. Mas também tem um lado ruim, que isso nos afasta de conhecer coisas novas, de testar coisas diferentes. Eu, por exemplo, tenho hiperfoco em Chiquititas. Eu não consigo assistir uma série diferente porque eu sempre estou pensando em assistir Chiquititas e é como se não valesse a pena para mim conhecer o resto, porque não vai ser como algo que eu já tenho hiperfoco. Isso já envolve também a questão da rotina, né? Quando você se acostuma a assistir só aquela coisa e tem que assistir todo dia, no mesmo horário. Isso, os hiperfocos casam muito bem com a rotina porque acabam fazendo parte do dia a dia também. Sim. Agora a gente vai ver o relato de uma mãe atípica, a mãe de Giovana, que vai falar um pouco sobre como viver com uma pessoa no espectro e como foi para ela descobrir que Giovana tinha certo grau de autismo. Isso, e é muito bom perceber isso porque o meu laudo foi tardio, consegui o laudo só com 17 anos, então assim, tinha muitas coisas da minha infância que não eram compreendidas, que eram traços de autismo, mas que eram vistas às vezes como ignorância minha ou como dificuldade mesmo, mas que depois do laudo passaram a ser bem entendidas, e isso revela muito a importância de conhecer as pessoas e não ter preconceito se o seu filho tem alguma coisa diferente de levar para uma análise. Sobre a adaptação também, né, dentro de casa. Isso, porque precisaram fazer algumas mudanças para que não existissem mais conflitos. Então é muito bom ver o relato mesmo da minha mãe, porque foi uma coisa que mudou tudo lá em casa. Agora a gente vai colocar a música.
Meu nome é Alcineide, eu sou mãe atípica, mãe de Giovana. Giovana foi diagnosticada com autismo há um ano atrás, né, aos 17 anos. E antes da gente saber que Giovana era autista, ela apresentava alguns comportamentos que assim, não entendia, né? Mas com relação a barulho, a comida, a música, e eu não entendia, até porque eu nunca procurei saber nada sobre o assunto do autismo, né? Porque a gente nunca imagina que vai ter dentro da casa da gente, né? Mas no momento que descobrimos, aí tudo teve que ser mudado. Como? Porque antes eu não sabia, né? Então eu achava que ela fazia algumas coisas, alguns comportamentos por ignorância dela, né? Mas só que aí depois que a gente entende, que passa a ler, depois eu fui passar a ler sobre o assunto e fui entender as coisas, e aí voltei lá no passado, desde pequenininha, que ela sempre teve esse comportamento, só que eu não sabia. E a gente nunca espera que aconteça na casa da gente, né? E algumas pessoas até que dizem assim, por que ela é assim tão calada, que não fala muito? Mas como eu estou dizendo, que eu também não sabia de nada, né? E foi um balde d'água na minha cabeça, né? Quando a gente recebeu o diagnóstico, porque pelo fato dela ser muito inteligente, né? E eu nunca imaginei, porque para mim, criança autista, era aquelas crianças bem espivitadas, que não para quieta, que vive mexendo com um e com o outro, e ela não, ela era o contrário, calada, quieta, sempre foi assim. Nem chorava quando era bebê. Aí quer dizer, educada, eu achava que é porque ela calada porque ela era educada, só isso. Mas aí vê a realidade, né? E aí depois que a gente sabe do laudo, recebe o laudo que vê o diagnóstico, então vamos procurar ver agora como vai ser, né, daqui para frente. As mudanças de adaptação, né? Então, hoje, como eu já sei que ela é assim por conta do autismo, que ela não gosta de barulho, que ela não gosta de música, que não gosta a questão das comidas, né? E passei a entender melhor, porque na minha casa sempre a gente teve tudo do bom e do melhor. E ela não gosta de muitas coisas, de comida também, né? Que também é uma das características, né, do autista. Então, hoje é bem melhor, porque ela começou o tratamento, né? Tá indo para psicólogo, psiquiatra, e hoje ela tá outra pessoa, né? Porque também, além do tratamento estar ajudando, a gente também passa a entender, né? Todo mundo da casa passa a entender a situação. E passa a viver, tipo, só faz um ano da descoberta e, tipo assim, o que mudou? O que mudou é que eu não faço as mesmas coisas que eu fazia mais, que eu gostava de ouvir música. Pelo menos quando ela tá perto, né? Em casa, eu não escuto mais música. Eu não vivo falando o tempo todo como eu falava, eu vivia no telefone falando com os familiares. E TV alta, essas coisas, assim, nada, né? Então a gente procura evitar. Então eu fico bem na minha, sabe? Quando nós estamos perto. E tudo passa e a gente se acostuma, né? Mas foi um choque, porque eu nunca imaginei, né? Giovana muito inteligente, sempre foi. Meus 2 filhos sempre foram inteligentes. E Giovana também, né? Então, é assim. Como a gente pode ver no vídeo da mãe de Giovana, a falta de conhecimento pode levar a um diagnóstico tardio, o que pode prejudicar as relações, a convivência e até mesmo o desenvolvimento da criança. Sim, porque quanto mais tarde o laudo é descoberto, mais tempo meio que a criança perdeu de ter se desenvolvido de uma forma melhor, ou até mesmo a criança pode ter sido negligenciada, porque hoje a gente tem uma gama de terapias que, se uma criança autista for diagnosticada na infância e começar a fazer os tratamentos assim que receber o laudo, ela vai se tornar um adulto muito mais independente, vai ter mais facilidade em lidar com interações sociais, problemas do dia a dia. Hoje em dia a gente tem a terapia normal com psicólogo, a gente tem a terapia ocupacional, tem tratamento com psiquiatra, tem acompanhamento com neurologista. Então, assim, são terapias que acabam, de certa forma, mudando mesmo como o autista vai conseguir se desenvolver em sociedade. Eu, por exemplo,
faço acompanhamento com psicóloga, com psiquiatra e com neurologista. E desde que eu comecei meu tratamento foi possível mudar assim, muitas coisas, de flexibilizar padrões meus para entender o outro e melhorar minhas interações sociais, que até antes do laudo eu não tinha. Eu era muito fechada mesmo, muito quadrada, com mais dificuldade de fazer amigos, mais dificuldade de me comunicar e de me conhecer mesmo, mas que a partir da terapia eu consegui superar alguns desses desafios que o autismo veio botando na minha vida desde sempre, mas que acabaram sendo negligenciados por não saber que era autismo, por parecer ser uma birra assim de criança. Então é muito importante conhecer mesmo. E a gente pode ver também que a forma como a mãe de Giovana abraçou o laudo dela, ela não foi ignorante, como a gente vê muito hoje em dia, que pessoas mais velhas acham ainda que o autismo é uma coisa assim que não existe, é coisa da cabeça das pessoas. Muita gente diz até que é birra, coisa assim. Exatamente. Então, acaba que esse conhecimento vem sendo fundamental para garantir até mesmo os direitos e para o autista conseguir viver melhor na sociedade. Por exemplo, hoje em dia a gente tem filas preferenciais que os autistas conseguem seguir, mas acaba tendo muitos problemas que as pessoas, por falta de conhecimento mesmo, por ignorância, dizem: por que o autista pode, sei lá, ter um assento preferencial no ônibus? Por que o autista pode pegar uma fila na frente se não tem nenhuma limitação física? Mas, por exemplo, nessa questão do ônibus, acaba que os autistas podem ter crises sensoriais e precisarem se acalmar, podem precisar daquele local ali para não mesmo surtar, mesmo público. Tem a questão também das adaptações na sociedade em si, né, que a gente pode ver hoje em dia como um exemplo bem assim conhecido no Enem. A questão do tempo extra, que as pessoas do espectro podem conseguir através da apresentação dos laudos. Isso, no Enem a gente consegue fazer a prova numa sala separada, com quantidade menor de gente, logo menos barulho, e também eles mudam a iluminação, deixam uma luz apagada para ficar mais tranquilo, dão um tempo a mais. E os fiscais são treinados de uma forma diferente para atender essas pessoas. Para lidar também caso haja algum pico de estresse, alguma coisa assim, né? Isso, sobre medicações também. E a gente vê essas adaptações aqui na escola mesmo, com o próprio trabalho do NAPNE, que as pessoas com TDAH ou autismo conseguem fazer prova numa sala separada pela questão do barulho mesmo. De precisar de um local assim sem nada mais para se concentrar, porque às vezes na sala de aula até um lápis riscando o papel pode ser um gatilho para uma crise de não conseguir fazer uma prova. E é muito importante também a questão da adaptação na sociedade, né? Tipo, antes, como não tinha essas adaptações, muitas pessoas que eram mal compreendidas, que tinham esse espectro, mas eram taxados como loucos, atrasados, perderam muitas oportunidades que eles poderiam ter tido de uma evolução melhor na sociedade, né? Isso, e muitas das pessoas acabaram desenvolvendo depressão, por exemplo, por não se entenderem ou não se sentirem inclusos em algo, que podem levar a depressão, ansiedade. Também tem o caso do negligenciamento dentro da própria casa, né? O que pode prejudicar mais ainda a adaptação dessas pessoas na sociedade, fazendo elas duvidarem da própria capacidade delas devido às suas dificuldades cognitivas, né? Isso, como a gente viu no vídeo da minha mãe e como você falou no início, esse negligenciamento pode afetar as relações sociais dentro da própria casa, que gerar conflitos desnecessários que acabariam sendo mais compreendidos e evitados com o conhecimento mesmo. Por exemplo, minha mãe falou sobre a questão de ouvir música ou de ligar a TV muito alto, que isso era algo que na minha casa gerava conflitos, mas depois do laudo foi mudado, que passaram a compreender melhor essa questão e evitar mesmo. Então, acho que o conhecimento sobre isso sobre o espectro autista, acaba que ajuda também a melhorar as relações sociais e melhorar como a pessoa vai se sentir aceita na sociedade. E é isso, né, gente? Com isso a gente pode ver a importância de conhecer, respeitar e compreender as pessoas nesse espectro. Então, muito obrigada por sua atenção, por ter ficado aqui até o final. Esperamos que no dia a dia tenha mudado um pouco da sua visão sobre o espectro autista e sobre as pessoas autistas.